a instituição acabou indo pro espaço também, não só o cara que era o corrupto, cara. Tinha como salvar a empresa de ir à falência? Ou não teve jeito? Isso foi causa do, sei lá, foi uma coisa tão enfiada nas entranhas da empresa que não tinha jeito? Por que essas empresas acabaram indo pro espaço? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Porque tem muita mentira em relação a isso. Então, assim, às vezes eu faço assim, comparação, olha, o policial que descobre o cadáver não é o cara que é responsável pelo homicídio. O responsável pelo homicídio é o assassino, ele que é o culpado. Então, essas empresas elas se envolveram tanto nesses crimes de corrupção, quando foi descoberto, e aí vamos lembrar a Lava Jato, ela começou em 2014 e o auge dela foi mais ou menos ali até 2017, 2018, tá? Quando o fato foi descoberto, no começo, todo mundo negava. Ninguém admitia que tinha acontecido o crime. Algumas dessas empreiteiras que pagaram suborno foram admitir e buscar as autoridades para fazer o acordo de colaboração, tá? Em 2016, em 2017. Nossa. E nesse tempo ficaram sangrando, né? Porque você fica toda aquela exposição, né? Ao invés, se elas tivessem, desde o primeiro momento, que é aquilo que eu falei, o que acontece hoje? Se a empresa acontecer algo errado, e pode acontecer. Às vezes você tem lá um funcionário, um diretor, que faz coisa errada sem conhecimento da chefia. Às vezes é o chefe faz coisa errada. Mas a empresa, quando descobre, tem que tomar uma atitude. As empresas que se envolveram em suborno Lava Jato, o grande problema, elas estavam envolvidas, algumas há mais de 10 anos. Teve empresa lá que pagou suborno, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Teve... Eu falo assim, ó, a Lava Jato criou uma onda anticorrupção no mundo. Na América Latina aqui foram 4 ex-presidentes do Peru que foram subornados, entendeu? Aí essa empresa, ao invés de ela colaborar desde o início, ela foi colaborar 2 anos depois, 3 anos depois. Aí o estrago estava feito. E aí o estrago estava feito para a reputação, para a imagem e tal. Se elas tivessem, desde o primeiro momento, procurado as autoridades e colaborassem, e o que você vai fazer como juiz ou procurador? Não tem o que você fazer. Porque a empresa cometeu o crime. Tá? Qual que é a única saída para ela? Ou oculta o crime, a gente não quer, tá? Ou ela colabora. É a saída, e já tinha saída legal para isso desde 2014, desde 2013, que a lei é do ano anterior, 2013. Então, assim, infelizmente, né, a minha opinião sobre isso, as empresas demoraram muito, tá, para colaborar, e isso amplificou os danos sofridos por elas. Agora, é engraçado que daí você pega um monte de gente daquela lista da Odebrecht, que recebeu suborno, né, amigo, Cerrado, Justiça, Amante, e vem falar lá, vocês quebraram as empresas. Meu amigo, quem quebrou as empresas foram vocês que se corromperam e que aceitaram suborno por anos e colocaram elas nessa situação difícil. Foram vocês que fizeram isso. Não, a gente lutou contra o crime. Quem se envolveu no crime foram vocês e quem pagou suborno contra vocês. Então, a vergonha, mais uma vez, a vergonha está em vocês. E não na gente que lutou contra isso. Pra mim, essa é a mesma lógica do cara que falou que, tira os doleiros porque senão vai afetar o câmbio da investigação. Não, mano. Você não vai deixar de investigar ou punir uma empresa porque vai acabar com a empresa, né? Tipo, e outra, a empresa, se ela acabou por causa de um escândalo de corrupção, a culpa é dela, foi o que você disse. Eu realmente nunca consegui entender esse argumento, entendeu? Não faz muito sentido, na minha opinião. Você acha que faz sentido? Não, eu tô perguntando pra eles se tem algum jeito de fazer sem Mas você acha que faz sentido? Com a empresa. Eu vejo que eu conversando com uma das críticas que você recebe, que eu vejo, é justamente essa, que você destruiu as empresas. Não, mas isso é bobagem, né? Veja, o grande problema é que a gente teve um desenvolvimento econômico, principalmente durante os governos do PT, baseado em corrupção. Então, o governo era movido à corrupção, mensalão, petrolão. E, do outro lado, você tinha o setor privado, a empresa, ao invés de investir em tecnologia, em produtividade, em eficiência, o que ela investia? Vamos ficar próximo do presidente. Do governo. Vamos ficar próximo do governo. Aí faz com que a empresa perca eficiência. Ela tenha uma vantagem na competição natural das coisas, mas artificial. E aí, quando estoura o problema, e ela não pode mais se valer disso, ela começa a ter dificuldade. Agora, como ele disse, não tem uma saída. A única saída é a lei, né?
E o que as empresas tinham que fazer? Procurar as autoridades desde o primeiro momento e colaborar. Não podia simplesmente o Ministério... a empresa é grande, então vamos virar o rosto para o lado. Ou o juiz dizer, a empresa é grande, então esquece que teve corrupção. Você tem que tirar as consequências legais. Mas todas elas tinham, desde o primeiro momento, a possibilidade de evitar, de minorar os danos, de evitar multa. Por que elas tinham que fazer? Dizer, abandonamos esse passado criminoso e vamos colaborar. Algumas fizeram, mas demoraram muito. Entendi. Uma outra crítica que eu vejo muito fazendo isso é que você é um agente da CIA. Isso eu não posso falar. Então essa ótima. Tu tem cara de agente da CIA. Toda gente da CIA joga flip com a mão trocada. Talvez seja a explicação. Né? Não, acho engraçado que eles inventam um monte de maluquice, né? Teoria da conspiração. Aí eu sou um agente da CIA. Aí eu sou um empregado da Globo. Né? Eu fico às vezes brincando, pô, eu queria ter esse contra-cheque, viu? Agente da CIA, agente da Globo, e, enfim, né? Mas tudo isso como eles não têm como justificar? Qual que é a história toda? A corrupção foi real. Foi. A Lava Jato identificou. Ninguém nega isso. Né? Então, assim, podem criar as maluquices, as pessoas sabem que a corrupção estava lá, o dinheiro foi devolvido. Né? Bilhões de reais foram recuperados pela Petrobras. Isso aí não é ficção. Eu acho que quem duvida que existiu crimes ali e que o negócio era gigantesco tá querendo tapar a realidade de um jeito muito absurdo. Mas daí, como eles não têm como fazer isso, o que eles querem? Querem desviar o foco, desviar a atenção. Então eles vão falar, o Deltan fez um PowerPoint que foi ofensivo. Nossa, o PowerPoint do Deltan, meu Deus do céu, né? Vamos aqui. Aí, em relação a mim, o Moro tem uma voz que é ruim, que não é boa. O Moro foi trabalhar depois para uma empresa que um ramo dela aqui no Brasil recebeu na falência lá por administrar créditos da Odebrecht. Ou seja, eles criam uma narrativa. Por que eles querem, na verdade? Eles não querem que olhe para a culpa deles, para o dinheiro que eles receberam de suborno, para quem pagou o suborno. Ou seja, inclusive esse pessoal quer voltar ao poder. E eles querem voltar ao poder... aparentemente, né? E eles querem voltar ao poder não é admitindo que fizeram coisa errada. Não, é dizendo assim, o problema é o PowerPoint. Ou o problema é o Moro... O Moro? Falar o Moro? Não. O problema sou eu. 3, 4 anos depois de largar o trabalho de juiz, ter ido arrumar um emprego numa empresa de consultoria internacional sem trabalhar para as empresas envolvidas na Lava Jato. Eu acho que a maior crítica a você mesmo, que rola e que eu acho que é a mais efetiva, vamos dizer assim, são as questões da Lava Jato, né? Das mensagens e tal. Das mensagens. Sim, eu acho que é o que mais eles usam hoje em dia, eu vejo, entendeu? Tipo, eles falam que... e eles ainda tentam usar isso para inocentar o Lula de alguma forma, tá ligado? Tipo, você viu que inocentaram o Lula? Não inocentaram o Lula, não foi isso que aconteceu, né? Eles... Só tiveram que recomeçar a investigação e o Deltan falou que tem muita coisa ali que só não dá pra pegar de novo pra começar outro processo, até por várias razões. Tipo, processo se recomeçar agora, até ele se resolver, muita coisa se perdeu e tudo mais. Né? Mas assim, em relação à Lava Jato, teve muitas críticas também em relação a como ela se desdobrou. Por exemplo, o lance das não sei o que coercitivas, o lance prisões coercitivas. Não, é da condução coercitiva. Verdade, desculpa. O lance de uns vazamentos, assim, não é nem vazamento, mas de... Teve o vazamento de áudios, né? Remover o sigilo de determinadas coisas, como da ligação da Dilma lá pro Lula e tudo mais. Essas críticas aí que são feitas, aí trazem a mim a seguinte pergunta. Dava para fazer isso de um jeito que a gente conseguisse eliminar todas essas críticas? Por exemplo, existia um jeito menos... que armasse menos os inimigos políticos? Não dava, porque na verdade você tem que entender o seguinte. Se não fossem essas críticas, iam ser outras. Tá? É a história que eu falei aqui do PowerPoint. Esqueça a corrupção. Esqueça que o Lula foi condenado em primeira instância por mim, eu dei a sentença. Esqueça que a sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre por 3 magistrados, 3 juízes profissionais.
Esqueça que depois essa mesma sentença foi confirmada em Brasília pelo tal do STJ, Superior Tribunal de Justiça, por outros 5 juízes. O que interessa não é a corrupção confirmada ali em 3 instâncias. É dizer que a sentença foi dada por mim, que supostamente estaria... Trocando mensagem com os promotores. Trocando mensagem, que não tem nada ali. Ninguém fala assim, ó, a mensagem... Isso aí virou uma lenda, né? Tá, você vai olhar as mensagens lá. O que tem nas mensagens? Tem alguém fraudando prova? Não. Tem alguém ocultando prova que o Lula era inocente lá das acusações? Não tem. Tem alguém combinando alguma coisa ilícita? Né? Tem alguém falando assim, ó, vamos fazer isso para prejudicar não sei quem, vamos fazer isso para enganar não sei quem. Não tem nada disso. O que eles pegam é uma narrativa, criam lá uma fantasia, por que eles querem esquecer? Querem esquecer, por exemplo, que o Lula tinha um sítio, que ele ia toda hora, tinha lá pedalinho, o nome dos netos dele, tinha lá almofada, ele dormia lá dentro do quarto principal, como se fosse dono, o sítio estava em nome de outra pessoa, tá? E foram lá Odebrecht, OS, reformar o sítio dele, gastaram lá centenas de milhares de reais, por exemplo. E qual que é a explicação? Você já ouviu alguma explicação do Lula sobre isso? Não, mas assim, eu também percebo, e você vai me desculpar, mas assim, eu entendo, eu acredito, eu pessoalmente, eu acredito que o Lula tá enrolado com o triplex, eu acredito que ele tá enrolado com o sítio, mas não tem o batom na cueca, como diria o Boechat, ou tem? Tipo, olha, como é que a gente liga ele de forma irrefutável? Não dá, né? A gente imagina. Ô Igor, vamos colocar o seguinte. O que é a operação Lava Jato revelou, tá? Que pegavam a Petrobras, os cargos lá de diretores, que nomeavam os diretores da Petrobras, e os diretores estavam lá com uma missão: arrecadar suborno das empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras. Para quem que ia esse suborno? Tá? A ideia originária era que esse suborno fosse para os partidos, para financiamento ilegal, tá, de eleições, e fosse para enriquecimento ilícito dos políticos. E aí você tem, segundo lá está nos autos, as condenações, segundo lá declararam os colaboradores, os criminosos arrependidos, ia lá principalmente para o PT, para o PP, para o PMDB, mas tinha outros partidos também que receberam, políticos ali que receberam. Tá? Isso está na sentença, isso tem documento, não é só palavra de colaborador, está tudo lá documentado. Isso aconteceu por uns 10 anos. Durante qual governo? Governo do Lula, do PT. E foi ainda parte do governo da Dilma. Diretores nomeados por quem? Diretores nomeados pelo Lula. Tá? Ou seja, teve todo aquele esquema criminoso que hoje resultou já 6 bilhões de reais, tá, recuperados pela Petrobras, naquele esquema de corrupção. 6 bilhões de reais. Tá? E assim, quem que é o responsável por tudo isso? O juiz e o procurador do PowerPoint. Né? Enfim, né, eu acho assim, é querer muita ingenuidade nossa. Até porque você nunca viu, você já ouviu o Lula falar assim, puxa, eu errei na nomeação. Eu reprovo o comportamento... José Dirceu foi condenado. Tá? Foi condenado tanto no mensalão, que é aquele caso julgado pelo Supremo, que teria recebido lá suborno, ou participado do esquema de suborno. Foi condenado na Operação Lava Jato. Foi descoberto lá que tinha um dos diretores da Petrobras, tá, que parte do suborno encaminhava para ele, tá? Isso foi utilizado lá para comprar imóvel, para reformar imóvel dele. Isso está documentado. Isso foi confirmado em sentença de primeira instância, em sentença de apelação lá do Tribunal de Porto Alegre. Ou seja, você tem as provas ali, entendeu? Se eu vi alguma vez o Lula falar assim, puxa, o José Dirceu fez coisa errada, ele não está mais do meu lado. Ele não participa mais aqui do PT. Ele vai ser expulso do PT. Você já ouviu alguma coisa assim? Não. Aí você pega o Palocci. Palocci foi bombástico também na época, né? Palocci, ministro da Fazenda do Lula. Lula. Tá. Palocci
era o cara que depois que saiu do governo ficou lá ajudando, né, o presidente Lula nas coisas dele e participou das campanhas, das organizações da campanha. Está lá no processo e tal. O cara vem, né, e fala tudo aquilo que fala. Fala que a Odebrecht tinha disponibilizado uma conta de 200 milhões de reais, tá, para a presidência do PT. Tem uma planilha que foi apreendida lá, a tal do programa italiano. Fala tudo aquilo, é condenado, está provado, tal. Assim, todo mundo no entorno envolvido em corrupção. Você ouviu alguma vez o Lula falar alguma coisa de alguma dessas pessoas? Nunca.